Louvamos nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez nos encontramos, agradecemos a Deus por este dia que Ele nos concede e também por esta oportunidade que temos de estarmos juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham com outras pessoas, ainda a vocês que nos escrevem dizendo de onde vocês estão acompanhando e também a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Queremos mandar um alô para vocês que nos escrevem. Dalva Marconi é de Vila Mazei, São Paulo. Jane é de Timon, no Maranhão, parabenizando o genro Valdiorlan, está completando mais um ano de vida. Luiz Maas e Edicelma Maas são de Parecis, Rondônia. Eles estão pedindo orações por Vilma, lá de Maringá, no Paraná, que tem 15 anos que está enferma. Marta Batista Ataulo é de Itariri, São Paulo, parabenizando o filho Pascoal, que ontem completou mais um ano de vida. Raimundo Ricarte Neto é de Sorocaba, São Paulo. Luísa Manuel é de Oxacate, na Namíbia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos e te agradecemos por esta oportunidade que temos de ter mais um dia de vida e também estes momentos para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos ajudando a entender a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos que estudam conosco e que têm suas necessidades, seus problemas, suas dificuldades, Pai. Seja material, seja espiritual. Que Tu abençoes a cada um, aqueles que estão enfermos, que recebam a cura segundo a Tua santa vontade. E ainda, Pai, nós queremos pedir uma bênção especial para Vilma, lá de Maringá, no Paraná, que está enferma há 15 anos, que Tu faças um milagre na vida dela. Queremos também pedir uma bênção especial para o Valdiorlan, que está aniversariando, e também o filho da Marta Batista Taulo, o Pascoal, ontem aniversariou. E ainda, Pai, pedimos uma bênção especial para o pastor Rafael Santos, que vai passar por cirurgia ainda essa semana, que Tu estejas com ele e, segundo a Tua vontade, Pai, faça um milagre em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando algumas parábolas de Marcos e, como dissemos essa semana, Marcos foi um evangelista que escreveu poucas parábolas porque ele queria mais escrever sobre as atitudes de Jesus, o que ele fazia, e não somente as palavras, como nós temos outros evangelhos que têm muitas parábolas, e as parábolas são importantes, elas nos ajudam a tirar lições espirituais para a nossa vida. Ontem nós falamos aqui a respeito da lamparina e também do cesto, e vimos que quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos colocar a nossa luz, num lugar que todos possam ver. Nós não devemos aceitar Jesus e esconder que nós somos cristãos. Nós temos que ter a atitude de cristão, fazer com que as pessoas vejam que nós temos agora uma nova vida e que outras pessoas possam enxergar e conhecer também a Jesus através de nós. E com relação ao cesto, de acordo com a medida que nós medirmos, nós também seremos medidos. Então nós temos que ter muito cuidado como é que nós estamos tratando as pessoas. Queremos hoje apresentar aqui mais uma parábola que está em Marcos capítulo 4, nos versos 26 até o verso 29. Aqui diz: Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Mais uma vez, Jesus usando aqui um exemplo da agricultura para mostrar como é a vida do cristão. Ele disse que é como que um lavrador, quando joga a semente na terra, e depois ele pode estar dormindo, pode estar acordado. Quem faz o trabalho dela germinar, crescer e produzir é Deus. É claro que
o lavrador ele precisa cuidar da terra, limpar, tirar aquelas ervas daninhas, os matos, e deixar que a planta ela cresça. E então, como disse aqui Jesus na parábola, as sementes elas germinam e crescem, mas o lavrador não sabe como isso acontece. Sabemos que a questão da semente é um milagre. Por quê? Porque a semente ela é lançada na terra, a semente ela tem que morrer para aí ela germinar. Interessante, não é mesmo? E o lavrador, ele sabe que o trabalho dele é um trabalho que vai produzir resultados e ele não faz nada a não ser, como eu disse agora há pouco, limpar em volta, capinar, tirar o mato, e às vezes precisa de adubo, precisa de água, é necessário ter água, claro, se não tiver chuvas, precisa molhar para que a planta produza. Essas são as atividades do lavrador. Mas a semente por si só é um milagre que Deus faz. Aquela única semente que foi lançada, ela vai germinar, crescer e produzir muitas outras sementes, muitos outros grãos. E por isso que é um milagre a questão da semente. Essa parábola, ela só é encontrada aqui no livro de Marcos. Então, esta parábola é uma parábola pequena, falando sobre o crescimento, e Jesus indica que o reino de Deus, ele funciona. Nós seres humanos temos um papel a desempenhar, mas o crescimento é obra de Deus. Nosso papel é qual? É lançar a semente. Nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos viver a palavra em nossa vida para que outros possam ver. Agora, quem vai fazer com que essa semente que nós lançamos produza é Deus. Não somos nós, é o Espírito Santo que vai convencer a pessoa que ouviu a mensagem. Então, às vezes, nós trabalhamos com alguma pessoa durante bastante tempo, ensinando, fazendo estudos, e no final a pessoa ela diz, mas agora eu não vou aceitar, eu vou ver, e fica naquela indecisão. Então às vezes nós achamos que o nosso trabalho foi em vão, mas não. São os tipos de solos que existem, como nós já estudamos na parábola do semeador essa semana. Algumas sementes caem à beira da estrada, outras no meio de pedras, outras no meio de espinhos e outra cai em terra boa. Então nós temos que lançar a semente, esse é o nosso trabalho. Quem vai fazer com que produza é o Espírito Santo, é Deus, não somos nós. E agora, existe aqui em Marcos capítulo 4, nos versos 30 a 32, aqui existe a parábola da semente da mostarda. Jesus disse ainda, como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Vejam, o grão de mostarda é bem pequenininho. Às vezes, colocando somente um grãozinho na palma da mão, a gente quase nem vê. Tão pequenininho. Mas depois que ela germina e cresce, ela se torna a maior das hortaliças, um arbusto. E ali nesse arbusto as aves fazem ninhos. Ela produz sombras ali ao redor onde ela cresceu. Então vejam, não importa. O importante é que nós lancemos a semente. O importante é que nós vivamos a fé que nós temos em Jesus, porque isso vai fazer com que o nosso crescimento espiritual vai ser um crescimento orientado e dirigido por Deus. Essa parábola aqui, então, do grão de mostarda, ela pode ser uma semente muito pequena, mas que ela pode se transformar em algo muito grande. Então, essa planta que é descrita aqui, provavelmente é a planta conhecida como mostarda preta, um nome científico é Brassica nigra. Ela possui sementes muito pequenas e são necessários mais de 700 sementes para chegar a 1 grama. 700 sementes, já pensou? 1 grama. Agora,
embora essa semente da mostarda seja uma das menores sementes que existe no mundo, se comparado com a planta que elas produzem, essa planta ela pode crescer até 3 metros, se torna um arbusto. Como diz aqui a Bíblia, é a maior das hortaliças, porque nós sabemos que a mostarda ela é comestível. E então, por isso que é a maior das hortaliças. E Jesus, ele então fez aqui a observação que as aves chegam a fazer ninhos nos seus ramos nessa planta de mostarda. E aqui, então, nós encontramos uma referência que Jesus está fazendo, se referindo a Salmos 104 e no verso 12. Salmo 104, verso 12, nos diz a palavra de Deus: as aves fazem ninho junto aos riachos e cantam entre os ramos das árvores. Jesus fazendo então referência quando falou que as aves faziam ninhos nos pés de mostarda. Agora, quando nós lemos também em Daniel no capítulo 4, e nos versos 10 a 12, nós vemos aqui também que Jesus estava se referindo a Daniel capítulo 4, nos versos 10 a 12, onde a palavra de Deus ela nos diz: enquanto estava deitado em minha cama, tive este sonho. Vi uma grande árvore no meio da terra. A árvore cresceu e ficou muito alta e forte. Chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. As suas folhas eram verdes e novas, e ela era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra, e aves faziam ninhos em seus ramos. O mundo todo se alimentava dessa árvore. Esse aqui foi o sonho do rei Nabucodonosor, né? Ele sonhou que tinha essa grande árvore, e essa grande árvore era o próprio rei Nabucodonosor. Então Jesus, quando falou dessa parábola do grão de mostarda, ele estava fazendo referência a Salmos 104, verso 12, e também a Daniel, capítulo 4, versos 10 a 12. Aqui, Jesus está ensinando que o reino de Deus, que começou muito pequeno, ele vai se tornar grande, vai se tornar impressionante. O reino de Deus, a igreja cristã, ela começou com apenas 12 apóstolos e os primeiros conversos, mas essa igreja, ela vai se tornar grande. Ela vai ser milhares e milhões de pessoas que estarão esperando, aguardando o retorno do Senhor Jesus. Sabemos que naquela ocasião, as pessoas da época de Jesus podem ter menosprezado aquele pregador itinerante da Galileia, andava pelas ruas empoeiradas com um grupo de discípulos, mas com o tempo, o reino de Deus, o reino de Jesus, o reino de graça, ele se expandiu e está por todo o mundo. E breve, muito em breve, Jesus ele estará voltando para buscar estes que aceitaram a mensagem e que tiveram um campo, uma terra fértil para que a palavra de Deus pudesse crescer e frutificar, trazendo assim também outras pessoas para o reino de Deus. Nós agradecemos a todos que estiveram hoje conosco estudando a Bíblia mais uma vez. Retornaremos amanhã para concluir o estudo da semana, mas não nos esqueçamos. Não é dos fortes a vitória e nem dos que correm melhor, mas de fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.